os que fazem parte do louvor. Mas a gente vai explicar sobre isso mais para frente. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, interessante que Melquisedeque, ele é um sacerdote que a Bíblia não fala muito. Ele não é anjo, ele não é teofania, ele é um homem que é rei e que também é sacerdote. E não é judeu ainda, para piorar o caso, para complicar a vida de muitos. Porque os judeus, eles seguiam aquela linhagem de Levi. Eu vou voltar em Gênesis 48, 49 e 50, onde Jacó, ele abençoou os 12 filhos que irão começar as 12 tribos. E para cada filho, Jacó dá um special assignment, ou uma missão especial. E 2 filhos, em particular, receberam uma missão de Jacó. E esses 2 são Levi e são Judá. Judá era o homem que era encarregado do cetro. O cetro não sairá da mão de Judá. A maioria dos reis foram de Judá. Judá é uma tribo importante na história de Israel. E por outro lado também temos a tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes. Então presta bem atenção, levita não é só quem é músico, levita é o sacerdote em geral. E também nós temos também a casa de Arão, que é o sumo sacerdote. E da casa de Arão, da linhagem de Arão, o pedigree vai se afunilando, vai se afunilando, vai se afunilando cada vez mais. Até chegarmos em Hilel, em Shammai, os mestres do farisaísmo e do judaísmo da antiguidade. Porque ele se dividia em 2 grandes linhas, de Hilel e de Shammai. Mas interessante isso, que a tribo de Levi, eles tinham a missão de manter a chama acesa. Eles tinham a missão de manter o sacerdócio. Eles tinham a missão de fazer os rituais do templo, os sacrifícios de animais e so on. E muito mais que isso, eles eram responsáveis de guardar a linhagem de Jesus. A linhagem da casa de Arão. Só poderia ser sacerdote quem fosse levita. E só poderia ser sumo sacerdote quem fosse da casa de Arão. Mas o que complica Melquisedeque, o fator Melquisedeque, ele é a força centrífuga da Bíblia. Porque em Melquisedeque nós saímos da linha. Entenda bem, se Paulo tivesse pregando o evangelho hoje, em uma cultura de índios, uma cultura que ninguém conhece, Paulo não iria falar sobre Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Ele apenas falou isso por quê? Porque o povo de Israel era o povo que carregava a linhagem da semente. Mas a mensagem importante de Paulo era o evangelho de Jesus. E olha só, hoje em dia nós temos muito judaísmo. A gente vê gente que não é judeu usando aqueles chapeuzinhos, fazendo nossos cultos, e usa o talit, e vão para Israel. Não tem nada contra isso, é maravilhoso você amar Israel. A Bíblia fala para orar pela paz de Jerusalém. Mas a nossa salvação não vem por causa disso. Porque nós somos gentios. E a Bíblia fala assim que a salvação dos gentios, ela é diferente. O jeito que o Espírito Santo nos salvou é diferente dos judeus. E nós fomos salvos porque nós ouvimos o Evangelho e a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio morar em nós. E nós entendemos que Jesus Cristo de Nazaré, ele se fez homem, ele se tornou 100% homem, 100% Deus, fez a obra da cruz do Calvário, e através do sacrifício de Jesus é que nós temos a vida eterna. Amém. E Jesus, olha, presta bem atenção, Jesus não é levita. Quem acha que Jesus é levita? Jesus não é levita. A Bíblia fala assim, isso que complica a cabeça de todos, porque Jesus não é levita. Jesus, ele é da linhagem da tribo de Judá. E dessa tribo de Judá, Moisés nunca falou que ia sair sacerdote de lá. E não podia ser sacerdote. Ele falou sim de rei, sim, mas não falou de sacerdote. E
nesse texto do Salmo 110, que é um salmo de Davi. Davi, ele foi o primeiro a entender o fator Melquisedeque. Que fator é esse? Que nós temos um mediador entre Deus e os homens. Então ele falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Peraí, isso é um problema muito grande? É um problema para a Testemunha de Jeová? É um problema para judeu? É um problema para o judaísmo? Porque no judaísmo, eles creem em um só Deus. Até hoje, os judeus não creem na Trindade, porque a Trindade, ela é um mistério, e às vezes até hoje a igreja evangélica ainda não consegue. Se alguém for explicar direito o que é a Trindade, às vezes a gente se enrola para explicar a Trindade, mas o fato é que Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Davi já teve aquela cosmovisão, e ele viu que tinha um que assentava à destra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, antes dele se tornar homem. E ele falou assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita. E interessante isso tudo, que quando os fariseus, os mestres, eles faziam o que tinha direito, eles tinham autoridade para interrogar Jesus, porque Jesus falava que ele era Messias, falava que ele era o rei, falava que ele iria implantar um reino. E quando eles começaram a apertar Jesus, e Jesus fala assim, quem vê o Filho, vê ao Pai. Foi por isso que Davi disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus fala para os mestres, Jesus só respondeu a eles, porque eles tinham direito, porque eles eram autoridade no momento: assenta-se à minha direita, até que ponha os inimigos por escabelos dos seus pés. Jesus usou o mesmo Salmo 110 para falar também a respeito dele. Mas o fator Melquisedeque, ele é aquilo que nos tira de qualquer experiência de judaísmo, qualquer experiência de evangeliquez da nossa fé, porque às vezes nós somos tão pequenos, mas tão pequeno, que nós acreditamos que Deus também só está dentro das nossas igrejas evangélicas. E Deus, ele é muito maior que isso. Deus, ele está acima da denominação, porque, olha só, em Lutero, há 500 anos atrás, começou a reforma protestante. Então imagine só, você acha que por 1500 anos Deus não foi ninguém salvo? Você acha que por 1500 anos todo mundo foi para o inferno porque apenas não tinha igreja evangélica? É claro que não, porque sempre o sacerdote de Melquisedeque esteve explícito em toda a cultura do mundo. E Abraão, nosso pai da fé, lá em Gênesis capítulo 14, quando ele sai da guerra dos 5 reis, ele encontra com Melquisedeque. E Melquisedeque, eu disse, não é nada para você pensar que ele é uma quarta pessoa da Trindade, ou ele é um anjo, mas Melquisedeque era um homem que servia a Deus, que era rei e era sacerdote. Só que o fator Melquisedeque era o seguinte, que o seu sacerdócio se estendia não apenas para Abraão, mas para toda a Mesopotâmia, porque as pessoas o reconheciam como sacerdote. Abraão foi lá, olha só, se Abraão é pai da fé ou não é? Amém. Para Abraão dar o dízimo, para Melquisedeque, esse ser tem que ser muito grande, sim ou não? Tem que ser muito grande. E ele era grande, ele era um sacerdote que vivia na cidade de Salém, que hoje é a cidade de Jerusalém. E ele tinha aquele espaço, e ele ministrava. Melquisedeque era um título, como é César, como foi Herodes, como é, nós ouvimos Papa João V. Então Melquisedeque era um título. Não quer dizer que talvez ele tinha um nome diferente, mas quando fala Melquisedeque, é um título que aquele ser tinha. Ou seja, ele era rei da justiça e rei da paz. E qual que é o reino de Deus? O reino de Deus, de acordo com a carta de Paulo aos Romanos, ele fala assim que o reino de Deus, ele vem por paz, por justiça e por alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é um reino invisível. O reino de Deus, ele não é, às vezes é um reino que você não pode ver com seus olhos físicos, porque as pessoas apertaram Jesus e falaram assim: me fala mais do seu reino. E Jesus, ele fala assim: vem comigo lá no monte, que eu vou pregar o sermão da montanha.
que é Mateus 5, que é Mateus 6, que é Mateus capítulo 7. E lá no Sermão da Montanha, que possivelmente foi um retiro espiritual para facilitar para a linguagem de hoje, é possível que o Sermão da Montanha, segundo os historiadores, não fosse pregado num dia só. É possível que o Sermão da Montanha foi pregado talvez em 2 ou em 3 dias, ou uma sexta-noite, enfim, eu não sei falar, mas talvez não foi apenas 1 ou 2 horas. E Jesus, ele fala sobre o reino dele, ele fala sobre os mistérios que iriam vir, o que o reino de Deus traz mudança. E o povo, naquela esperança de se livrar do jugo dos romanos, o povo queria saber um pouco mais sobre esse reino. Fala um pouco mais do seu reino. Mas o reino de Jesus, ele não é um reino que vem com armas. Ele é um reino que, quando alguém humilha você, em vez de você vingar olho por olho, dente por dente, você tem que